Boa tarde, pessoal. Aqui é Reinaldo Pacheco. Eu sou professor da USP Leste do curso de Lazer e Turismo. Estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre lazer. Lazer importa? E se ele importa, para quem ele importa? A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir é o próprio conceito de lazer como um fenômeno sociocultural, como um fenômeno social absolutamente complexo, mas que, para a gente ter um entendimento desse fenômeno, eu acho que vale a pena a gente pensar em pelo menos 3 categorias de análise. A primeira delas está relacionada ao tempo, obviamente, né? Para ter lazer a gente precisa ter tempo. Normalmente é chamado aí na literatura de tempo livre ou tempo disponível. E eu costumo dizer que esse tempo normalmente tem sido residual, tem sido um resíduo da sociedade capitalista ocidental. Então, o lazer é um fenômeno muito próprio dessa sociedade industrial, urbana, capitalista e da cultura ocidental. E ele, além de ser um fenômeno complexo e contraditório, como a gente vai ver, ele tem esse caráter relacionado ao tempo. Então, a gente precisa pensar um pouco primeiro nessa categoria tempo, tá certo? A segunda categoria de análise que eu gostaria de discutir rapidamente com vocês é a categoria espaço, né? Então, para a gente pensar no lazer também como fenômeno social, a gente pensa que esse fenômeno se dá em algum espaço. Esse espaço pode ser um espaço privado, esse espaço pode ser um espaço público, esse espaço pode ser um espaço também gerido pelas comunidades ou pelo terceiro setor ou por associações e organizações comunitárias, né? Então esse espaço pode passar por essas 3 grandes categorias aí de análise também que nós veremos. E a terceira categoria de análise para a gente entrar nesse conceito de lazer é a categoria práticas, né? As práticas de lazer, ou seja, como o lazer se apresenta na realidade concreta. Então ele se apresenta de forma multifacetada, ele se apresenta de forma diversa, ele se apresenta de forma plural, ele se apresenta de forma múltipla. Então nós vamos discutir um pouco essa, digamos, pluralidade dos lazeres na sociedade contemporânea. Para a gente tentar cruzar essas 3 categorias, eu gostaria de primeiro falar sobre o tempo, como eu disse. E se a gente observar as questões de tempo na sociedade contemporânea, a gente vai ver que temos uma situação de pressão sobre o tempo, de tal forma que grande parte dos trabalhadores, grande parte das pessoas hoje que sobrevivem no mercado de trabalho, especialmente num país tão desigual como o Brasil, se sentem premidas pela questão do tempo, especialmente nos grupos sociais em situação de mais vulnerabilidade social. A gente vive num país completamente desigual em relação ao mercado de trabalho. Você tem uma série de grupos sociais que têm que dispor de um tempo de trabalho hoje muito aumentado em função da desregulamentação que tem acontecido do mercado de trabalho e da uberização da vida cotidiana. Então, falar em tempo livre hoje para grande parte da população chega a ser um engodo. O que tem sobrado para grande parte da população é um tempo residual também. E nesse tempo residual, ela ainda é capaz de tentar fazer a sua reposição da força de trabalho, descansar, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar da sua família e às vezes sobra um tempinho para o lazer. Então o lazer depende disso também, depende de uma gestão social do tempo. A segunda categoria de análise aí do conceito de lazer que eu queria explorar com vocês é a categoria espaço. Então quando a gente fala de espaço, a gente vai pensar onde o lazer acontece, né? E o lazer tem acontecido em vários espaços, mas a natureza desses espaços normalmente ou é pública, ou é privada, ou são espaços geridos, mantidos, organizados por associações comunitárias, pelo terceiro setor, né? Então a gente precisa ver onde esse lazer está acontecendo. Se a gente olhar para os espaços privados, a gente vai ter clara ideia de que o lazer ali é um lazer comercial, é um lazer que visa a obtenção de um determinado lucro para aquele espaço que está oferecendo aquele serviço. Nada contra isso, obviamente, isso faz parte, digamos, do jogo numa sociedade capitalista. No entanto, o que a gente precisa observar é que está havendo também na nossa sociedade uma invasão dessa mercantilização dos lazeres dentro dos espaços públicos. Os espaços públicos
por natureza, eles são espaços de garantia dos direitos e garantia do direito ao lazer que está na nossa Constituição. Então, o que nós não aceitamos é essa mercantilização dos lazeres públicos. Os lazeres públicos têm que continuar públicos. E públicos significa que ele é para todos, todas e todes, tá certo? Sem deixar ninguém para trás. Esse é o nosso lema. Então, além disso, você tem de forma muito importante, uma ação do terceiro setor. Essa ação do terceiro setor eu quero explorar um pouco melhor com vocês em um outro bloco que eu vou falar um pouco mais de território e territorialidades. Mas o terceiro setor, as associações comunitárias, as organizações sociais são muito importantes também na oferta de serviços de lazer. A última categoria de análise, então, que eu queria explorar aqui com vocês é a categoria práticas sociais do lazer. Então, como que o lazer se manifesta concretamente? Ele se manifesta de uma forma absolutamente plural, né? Desde os lazeres mais físico-esportivos, passando pelos lazeres artísticos, pelos lazeres manuais, intelectuais, pelos lazeres turísticos, pelas viagens, pelas mais diversas formas, digamos, de uso desse tempo disponível, desse tempo que é residual para alguns, né? Isso se manifesta de forma muito diferente, isso precisa estar claro, em relação a classes sociais, em relação a etnias, em relação também a gênero. Digamos, essas três grandes categorias também precisam estar sendo bem analisadas. Os lazeres variam muito, esse conjunto de práticas sociais variam muito de acordo também com essas categorias sociais e especialmente as classes sociais. Nesse sentido, depois eu quero explorar com vocês também o que eu tenho chamado aqui de lazeres periféricos e lazeres insurgentes. Eu acho que esses lazeres são os mais importantes no cenário da vida urbana contemporânea e de uma cidade antropofágica como São Paulo. Nessa segunda parte, então, depois que a gente discutiu aqui o conceito de lazer, eu quero explorar um pouco essa relação entre lazer e territorialidades, porque é um assunto que nós temos estudado muito no meu grupo de pesquisa e a gente tem visto que, de fato, os territórios eles são importantes para a gente entender essa pluralidade dos lazeres. Veja, se a gente entende, então, os lazeres sendo fenômenos que dependem da intervenção, digamos, do Estado, dependem de ações que são, às vezes, da iniciativa privada e das ações comunitárias, a gente vai ver que as diversas territorialidades têm formas diferentes de organizar essas práticas de lazer. Então, o que nós temos observado, especialmente em territorialidades mais vulneráveis dentro do cenário urbano, é que há, mesmo nos bairros mais vulneráveis, uma riqueza e uma pluralidade de manifestações de lazeres que são muito importantes no cenário da própria cidade. E, às vezes, essa pluralidade ela é invisibilizada. Vamos dar exemplos concretos. A gente tem estudado, por exemplo, o futebol de várzea na cidade de São Paulo. O futebol de várzea é uma manifestação cultural importantíssima em algumas territorialidades da cidade de São Paulo e de outros lugares especialmente mais densamente urbanizados no país, e ele se manifesta de uma forma absolutamente plural hoje. Aliás, na periferia de São Paulo você tem outras manifestações incríveis com a grande potência cultural da periferia. E essa potência cultural da periferia nos lazeres é que nos chama a atenção. O hip hop, o grafite, as mais diversas formas de arte poética na periferia hoje, os slams, as batalhas de poesia, e o que mais encanta é ver que grande parte dessas manifestações tem sido auto-organizadas por grupos de jovens, por associações e coletivos comunitários dentro dos próprios territórios. Os territórios não ficam mais esperando a benesse do Estado ou esperando a oferta de um serviço privado. Isso é encantador, porque a gente observa uma série de ações de muita autonomia e de muita eficácia na organização de várias atividades dentro dessas comunidades. É muito importante observar, então, essa diferença, esse modo diverso de uso dos lazeres em relação aos mais diversos territórios da cidade.
E nesse sentido, o papel do Estado é muito importante. E eu quero deixar também para o último bloco essa discussão aí do papel do Estado. Então, se o Estado não tem dado, digamos, resposta em determinados territórios, não significa que a gente só deva aplaudir a autonomia, digamos, que tem ocorrido desses grupos sociais e que de certa forma é encantadora. Mas a gente também tem que cobrar determinadas ações de políticas públicas eficazes, efetivas, eficientes, que deem conta do direito ao lazer. Nesse bloco 3, eu gostaria de explorar um pouquinho com vocês então a ideia de lazeres e diversidade cultural, né? Se a gente pensar numa sociedade tão plural e tão complexa quanto à sociedade brasileira, a gente vai ver que os lazeres se manifestam a partir da diversidade cultural. Essa diversidade cultural foi construída por meio de uma série de interações de grupos sociais, os mais diversos, que puderam estar nesse território chamado Brasil e puderam interagir, nem sempre de forma pacífica, né, obviamente, com uma série de dominações, com uma série de explorações, mas de fato que se produziu aqui, como diz Darcy Ribeiro, né, uma cultura brasileira que foi calcada ali em sangue, suor, né, e várias histórias, digamos, de dominação. No entanto, desse confronto, dessa luta, surgiram aí uma série de manifestações que são importantes para a nossa diversidade dos lazeres. Essa diversidade se manifesta, portanto, a partir dos esportes, dos jogos, das danças, das festas, das formas de sociabilidade, de reuniões sociais, das formas de encontro, que são múltiplas e características da sociedade brasileira. Essa inter-relação entre diversos grupos sociais deve, portanto, guiar um pouco os nossos olhares para entender que desde os refugiados que vêm para São Paulo hoje, fugindo de situações de extrema vulnerabilidade social, fugindo de situações até mesmo de conflito armado, esses grupos sociais, eles merecem o nosso acolhimento, merecem o nosso respeito e merecem também a acolhida cultural necessária. Eu estou falando aqui de bolivianos, de haitianos, que fazem também a cultura da cidade de São Paulo, junto com todas as etnias e todas as culturas que aqui estão representadas. Devemos dar especial destaque, obviamente, também à cultura indígena de uma cidade como São Paulo, de Piratininga, que não deve perder essa essência também indígena, essa essência negra, os nossos bairros que têm aí diversas manifestações da população negra e que precisam ser valorizados e respeitados nessa diversidade. Então, nesse sentido, a cidade de São Paulo é uma cidade muito plural e muito diversa em termos de lazeres. Para a gente fechar essa discussão, esse último bloco, eu queria trazer um pouco essa relação também da diversidade dos lazeres com o que eu tenho tentado discutir na relação de pesquisa que tenho feito com os lazeres, digamos, periféricos e insurgentes. E por que eu tenho dado esse nome, lazeres periféricos e insurgentes? Porque, de fato, eu considero que a periferia das metrópoles tem sido a grande potência cultural do nosso tempo, tá certo? Muitas das manifestações de arte, cultura, esporte, relação com os espaços naturais, com os espaços públicos, parques, que têm acontecido nas periferias das metrópoles, tem nos mostrado que ali reside uma grande potência cultural. Muitas dessas manifestações têm uma importância, um significado que vai além dos significados comerciais dos lazeres. Grande parte dos lazeres periféricos que se insurgem na metrópole acontecem por meio de grupos sociais que se auto-organizam para ter essas práticas. Vamos lembrar, por exemplo, de como nasceu, de certa forma, como eu já disse aqui, o futebol de várzea na cidade de São Paulo, como se expandiu determinadas práticas culturais de movimento, como por exemplo o skate,
como por exemplo as danças de rua, como por exemplo o hip hop nas periferias da metrópole. Essas potências culturais é que mostram que existem, portanto, lazeres que se insurgem na cidade, que se insurgem na metrópole. Questão da insurgência dos lazeres, os lazeres que se insurgem a partir dos grupos sociais periféricos, da periferia das metrópoles, dos bairros mais distantes do centro da cidade e no próprio centro da cidade com os grupos sociais vulneráveis, são os lazeres que se insurgem contra, ao mesmo tempo, a mercantilização dos lazeres de um lado e uma tentativa de controle estatal dos lazeres dos oprimidos por outro lado, tá certo? Então precisamos observar que o lazer nem sempre é livre. Em muitos momentos da história, os lazeres foram objeto de controle social, seja por meio do Estado, seja por meio do capital. Os lazeres insurgentes na metrópole têm tentado romper essa lógica, tem feito, inclusive, produzido algumas manifestações que, de fato, acabam até criando um conflito com essa lógica do capital. Nesse sentido, é que a gente acredita cada vez mais que os espaços públicos de lazer devem ter muito mais uma gestão comunitária, uma autogestão, do que simplesmente uma gestão pública no sentido que tem sido feita. Porque a gestão pública, no sentido que tem sido feito, às vezes ela só corresponde a criar oportunidades de mercantilização dos lazeres por parte do capital. Portanto, esses são os lazeres que se insurgem na metrópole. É da periferia e dos lazeres insurgentes que está, neles é que está um novo modelo de gestão de espaços públicos.